a leitura do texto sagrado para a nossa meditação na manhã desse dia, a nossa devocional dessa manhã. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vamos novamente o 6? E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que Deus nos fale ao coração em nome de Jesus. Queridos, essa palavra é uma palavra que está aí na pastoral do nosso boletim, desse domingo, a plenitude dos tempos, a plenitude do tempo. O cenário do mundo antigo, pensando assim, as questões geográficas e também políticas, de estrutura, de toda a situação que nós estávamos vendo, a cultura da época, nós vamos perceber que quando Paulo fala essa expressão plenitude do tempo, ou seja, quando tudo estava preparado, quando tudo estava organizado, não somente as questões espirituais das profecias que haviam sido feitas, realizadas durante anos e anos, desde a queda do homem, a primeira profecia, ele virá para esmagar a cabeça da serpente. Todas as profecias com relação ao nascimento de Cristo, a cidade que ele nasceria, a forma como ele nasceria, todas as informações sobre a vida de Cristo, sobre tudo aquilo que haveria de acontecer para que o povo de Deus, os eleitos de Deus fossem restaurados, resgatados, libertos. Tudo já estava completo, tudo já estava preparado, e não somente as questões espirituais, mas também as questões locais. Analise, por exemplo, como diz a pastoral do boletim, que naquela época nós, os homens da época, estavam saindo de um império chamado Império Grego, e o Império Grego trouxe um fator cultural muito interessante, que foi a única vez da história da humanidade em que um mundo praticamente antigo, a maior parte dele, falou a mesma língua depois da Torre de Babel. A cultura grega, ela alcançando ali com Alexandre o Grande, vários domínios, vários países, várias terras, eles helenizaram o povo de maneira que a maioria da população mundial falava o grego. E Jesus, ele vem não falando hebraico, ele fala grego, justamente pelo fato de que todos iriam entender, ou seja, quando tudo estava preparado. E agora o império era o Império Romano, quando Jesus nasce. O Império Romano pavimentou ruas, estradas, preparou o caminho para Cristo andar, os seus discípulos, a mensagem do Evangelho alcançar corações. Perceba como tudo estava assim sendo organizado, e quando Jesus veio, é o que está escrito no verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo certo, quando tudo estava preparado, Jesus, Deus enviou o seu Filho unigênito, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir a lei em nosso lugar. Louvado seja Deus! Então, ele veio para resgatar, o verso 5, para resgatar os que estavam vivendo debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós não cumpriríamos a lei por nós mesmos, ele cumpriu em nosso lugar, como propiciação pelos nossos pecados. Maravilha, meus irmãos! E aí nós podemos clamar, como diz o verso 6, que diz, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo para testificar, nos convencer, nos libertar, nos encher de graça e nos conduzir a toda a verdade, trazendo conhecimento do juízo, da justiça e da lei de Deus. E agora, recebendo do Espírito, eu e você podemos clamar. Vamos juntos?
Abba, Pai. Abba, Pai. É aquela expressão mais íntima de um filho para com o pai, que depois que cresce ele vai mudando, né? Fala grande para depois reduzir. Geralmente é o contrário, né? A criança fala pequenininho para aumentar. Mas essa expressão é a única diferente praticamente, né? A gente começa falando papai, depois não, esse papai não é coisa mais de adolescente não, né? Alguns mantêm até depois de velho, é bonito. Eu não mantive não, né, pai? Chamo pai mesmo. Mas tem gente que chama os pais de papai, né, o papai? Bonito, mas é isso que está escrito aqui. Nós podemos chamar o nosso pai, Deus maior, o pai maior, de papai, com intimidade. Nós fomos resgatados por ele. Nós fomos libertos nele. Você é filho de Deus. Aqueles que ainda não conhecem essa palavra, ainda não conhecem a Cristo, o Senhor, eles são criaturas de Deus, mas os que foram libertos em Cristo, pelo sacrifício que Ele fez em nosso lugar, pelo sangue remidor que justifica cada um de nós, podem clamar, Abba, Pai. Hoje você pode clamar, papai, me ajuda, papai, me guia, papai, me abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Ore você, clame ao seu Pai, agradeça ao seu Pai. Louve o seu Pai, porque na plenitude do tempo, quando tudo estava preparado, Deus está fazendo a obra na sua família, Deus está fazendo a obra na sua casa. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todas as bênçãos e vitórias que o Senhor tem nos dado, Deus. Te agradecemos, ó Deus, por esse período extraordinário, ó Deus, de estudo da tua palavra, onde nós viemos como igreja, jovens, adultos, adolescentes, crianças, para estudarem, ó Deus, a Tua palavra, que é a nossa única regra de fé e prática, essa palavra que é o livro dos livros, o livro mais criticado de todo mundo, que permanece assim, inabalável, porque é a Tua palavra que o Senhor deixou para todos nós, a revelação de Deus, um Deus que se revela não somente na natureza e na criação, mas um Deus que se revela de uma maneira pessoal para aqueles que querem estudar. E isso é importante, o estudo, a razão, para compreendermos, ó Deus, o que a Tua palavra nos ensina. E nós precisamos, ó Deus, do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos, ó Deus, da presença do Senhor conosco. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor já veio, o Senhor já mudou a nossa sorte. Se há alguém em nosso meio que quer declarar a Cristo como seu Senhor e Salvador nesta manhã, hoje é dia de salvação nessa vida e nessa casa também, meu Pai. Todos nós podemos, então, clamar, papai, Abba, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua dádiva de vida, de paz, de plenitude, de alegria que o Senhor tem para todos nós. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor morreu em nosso lugar e aqui estamos, ó Deus, com a Santa Ceia representada. Nós não estamos diante do corpo do Senhor, não estamos diante do sangue do Senhor, são símbolos, são elementos que simbolizam, ó Deus, aquilo que o Senhor já fez por nós, mas estamos aqui em memória do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, espiritualmente falando, nos abençoa a comermos do pão, bebermos do cálice dignamente. Por isso já Te pedimos perdão pelos nossos pecados, para que possamos participar da mesa do Senhor de maneira digna. E também, ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor separe esses elementos do uso comum, que eles sejam comida e bebida para as nossas almas, porque nós entendemos que assim como a oração e a palavra são meios de graça, a Santa Ceia também é um meio de graça, pelo qual o Senhor alimenta o seu povo, que sejamos alimentados nessa manhã, em o nome de Jesus